Muito bem, senhoras e senhores que estão aqui se preparando para o concurso, uns assim, outros assim, né? Mas independente de como você esteja, a preparação é fundamental, certo, meu querido e minha querida? E para isso, pensei em um momento muito especial para vocês. Vamos charear aqui. Clica daqui, aperta daqui, um, dois, três e. Uau! Olha o que teremos hoje, meus queridos. Vejam só vocês. Esperar abrir aqui. Hoje nós iniciaremos as tão desejadas quanto temidas aulas de gramática, certo? Vamos lembrar aqui, eu fiz questão de lembrar para o senhor e para a senhora. Veja, a redação vale 40 pontos e 80. Nós vimos a última aula de análise do edital, lembram? E a gramática dentro da redação vale 20 de 40. Vamos traduzir todos esses números, até porque eu sou das letras e não dos números. Meu querido, você tem que se preparar firmemente no assunto gramatical, certo? E vejam só vocês, as provas ultimamente, né, elas têm focado muito na questão da interpretação de texto. Agora, olha o seu concurso, ele não, ele investe pesado em gramática, não na prova objetiva, mas na redação, né, até porque vimos no edital, são apenas 8 questões envolvendo gramática. Porém, na redação, que é a que vale mais, metade da nota é gramática. Então, nem vamos discutir a importância disso. Nós vamos dividir essa aula em 3 vídeos, para não ficar cansativo, porque gramática é uma coisa assim, né? Ainda mais nesse modelo de vídeo que a gente vai ficar assim, não, crase, a hora da crase você está dormindo aí, certo? Então, nós vamos começar, né? A aula vai ser dividida. Nessa primeira aula, os gênios do mal. Uau! Olha só, quem viu essa foto e já associou com o filme, cara, você tá bem de filme, hein? Você tá associando, você tá aí com um gosto bem refinado, você tá aí, né, com uma opinião cinematográfica aí bem colocada, porque se você não reconheceu essa foto, está na hora de rever os seus conceitos, está na hora de você tomar uma pílula vermelha. Outra associação que eu fiz, hein? Redação na argumentação é associação, é intertexto, hein, pessoal? Nós vamos falar dos gêmeos do mal, que são aquelas palavrinhas que às vezes você confunde. Putz, eu queria dizer tal coisa, mas na verdade eu disse outra. Por quê? Porque eu errei uma letrinha, uma conjunçãozinha e por aí vai. Vamos começar? Vocês vão entender o porquê dos gêmeos do mal. Um, dois, três e. Uau! Olha aí, começamos com uma bem básica: o mal com L e o mal com U, né? Não vou ficar lendo o slide aqui, porque você sabe, mal com L não tem segredo. É o contrário de bem. Mal com U, o contrário de bom. Olha lá, bem e bom, mal e mal. Veja que a pronúncia é igual, certo? Mas na hora de uma redação, que você acabando, assim, por um deslize, né? Branco que dá na hora, às vezes a gente confunde. E, pessoal, redação sempre foi feita de detalhes, né? Então a gente tem que estar atento a todos eles. Beleza? Vamos agora ao mais, né? Que muita gente às vezes confunde. Hoje mesmo eu estava andando na rua e vi um anúncio publicitário de uma. Era um anúncio de um imóvel e coisa e tal, e tinha esse erro aqui, meu querido. Veja só, né? O A com H e o A sem o H, né? A gente. E agora? Como que usa? É muito caso, é muito simples a questão aqui. O A, ele indica, o A com H, preste atenção, anote se você quiser, quem prefere. O A com H, ele sempre indica passado, certo? Então, quando você diz assim, olha, isso foi há 3 anos, não resta a menor dúvida. Perceba o verbo, né? O verbo ir, no passado, né? É, 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 isso foi, olha só, o verbo está no passado. Se está no passado, é evidente que é A com H. Isso foi há 3 anos. Lembrando que isso também vale para distâncias. Como assim? Nossa, a gasolina está acabando e olha que eu passei por um posto a 5 quilômetros. Ou seja, A com H, porque o posto já passou. Como que você sabe que passou? Ora, não foi dito isso na frase? Né? Eu passei por um posto. Olha aí o verbo no passado. Então, assim, para não ter treta, para não ter confusão. Está no passado, é A com H. O A sem o H indica
né? Futuro. Por exemplo, tem até aqui embaixo, ó. Vou até passar aqui o mouse, olha só. Há muito tempo, os dinossauros foram extintos. Perceba o verbo, ó. Verbo no passado, o A com H. O supermercado mais próximo fica a 10 minutos daqui. Olha o verbo no presente, inclusive, né? Fica, ó, não está no passado. Então, o A é sem o H. No ano passado, comprei. Olha o verbo no passado, já não tem descrição. Mesma coisa com antecedência. Quer ver que pegadinha? Olha que pegadinha bacana, que é típica de concurso. Essa frase que eu tirei de um, por sinal. Vem aqui comigo. No ano passado, comprei meus presentes. Ó, você já viu o verbo no passado, você já imagina com H. Comprei meus presentes com antecedência. 2 pontos, há 2 meses do Natal. Peraí, que treta é essa aqui? Vem comigo. Isso aqui já é uma questão de semântica, de interpretação, porque veja, no ano passado comprei meus presentes, da ideia de que é uma ação passada, certo? Só que lá dentro daquela situação, colocada dentro da oração, olha como o enunciatário aqui, né, o sujeito fala. No ano passado, comprei meus presentes com antecedência. 2 pontos. Há 2 meses do Natal. Ou seja, ele comprou antes do Natal. Perceba que esse A, ele se refere aos meses do Natal. E aí ele coloca aqui, né, a marca, a palavra antecedência, que pressupõe algo que aconteça antes, já te dá a resposta que esse A é sem o H. Mas, professor, veja, mas o verbo está aqui. Eu entendo, o verbo está aqui. Justamente como uma casca de banana naquele caminho que você está andando todo lépido, gostou da expressão lépido, né? Está andando ali todo faceiro, escorrega e toma aquele tombo, certo? É o que aconteceria aqui nessa questão. Perceba que é uma questão de semântica, ou seja, de sentido, de interpretação, que te leva ao erro por conta do verbo. Porém, existe uma marca aqui, ó, que é a palavra antecedência, que diz que esse A é sem o H, porque foi um futuro do acontecimento passado. Peraí, não entendi. Veja, ele está referindo-se a um acontecimento passado. Porém, dentro daquele passado, ele está falando que ele se antecipou àquela situação. Nossa, que, que questão filha da mãe. Pois é, para não dizer outra coisa, certo? Mas é sempre desse jeito que cai, né, meu querido? Você não acha que vai vir, né? Quem falou para você que seria fácil? Já que vamos falar de coisa fácil, coisa difícil, vamos lembrar do haver. Sempre dá um branco, né? Eu sei, eu corrijo redação, eu corrijo exercício. E como o povo gosta de errar isso aqui, né? Impressionante. Erra tanto que eu vou até dar um gole d'água aqui, ó. Se liga. Outro irmão do mal de haver é a expressão haver, né? Apesar de soarem iguaizinhas, né? Palavras aí homófonas, as duas palavras, na realidade, não têm nada em comum, né? A primeira, primeiro, é o verbo haver, certo? Mas na segunda indica uma afinidade, né? Uma proximidade. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando chove muito, pode haver enchentes nas cidades. Vamos ao macete disso aqui? Anote, pega o seu caderninho, eu dou um tempinho para você. Preste atenção. Quando você tiver dúvidas do verbo haver, o que você faz? Né? Se é com A, se é separado, não sei o quê. Primeiro, observe o sentido. Quando chove muito, pode haver enchentes. Você trocaria isso aqui facilmente por pode ocorrer, né? No caso aqui seria podem ocorrer, né? Enchentes. Se você trocar o haver e ter o sentido de ocorrer ou existir, o haver é com H, certo? Outra coisa, que é uma dica que eu dou aqui. Muita gente coloca, né? O verbo haver, não está aqui nesse slide, mas preste muita atenção. As pessoas costumam trocar muito o verbo haver pelo verbo ter. Como assim? Quando chove muito, pode ter enchente na cidade. Não vem que não tem, que eu sei que você fala assim. Você não minta para mim que eu sei, certo? Você sempre fala, por que você não vai mais naquela balada? Por que você não vai mais naquele bar? Porque tinha muita briga. Porque tinha muito não sei o quê. Porque tem... Peraí. Ter, o verbo ter é sentido de posse, certo? Agora, quando for sentido de existir ou ocorrer,
Aí, meu querido e minha querida, é o verbo haver, né? Quando chove muito, pode haver enchentes, né? Eu saí daquela escola porque havia muitas brigas, né? Eu não vou mais naquele bar, né? Porque havia muita sujeira, porque havia um atendimento muito ruim. Não porque tem um atendimento ruim ou porque tinha muita briga. Ter é sentido de posse. Sentido de ocorrer ou existir, sempre o verbo haver. Haver com H. Lembrando, haver com H, existir, ocorrer. Né? Agora, do haver, né, sem o H separado, é a questão de afinidade. Por exemplo, é possível que dois gêmeos sejam bem parecidos, ou pelo contrário, não tenham nada a ver com o outro, ou seja, né, eles não têm proximidade, similaridade. Né? Ó, isso aí que você está falando não tem nada a ver, hein? Se liga. A ver com H ou a ver sem H? Peraí. Isso aí que você está falando não tem nada a ver. Ou seja, não tem nexo, não tem sentido. Não é sentido de ocorrer ou existir. Sacaram? Se não é ocorrer ou existir, simplesmente é haver, sem o H e separado. É fácil, certo? Eu sei que muita gente confunde e um erro desse numa redação é um erro bem grosseiro, um erro crasso, que vai te tirar 2 pontinhos, lembra? Cada erro gramatical nessa redação tirará do senhor e da senhora 2 pontinhos. 2 pontinhos preciosos, hein, meu querido e minha querida? Vamos passar para o próximo? Olha esse aqui, hein? Ai, ai, ai. Haja com H e o haja sem H, certo? É simples distingui-los, olha lá, né? O verbo haja, né, o sem o H, é do verbo agir. Ora, mas por que não escreve com G? Meu querido, não complica o meio de campo. Você já pensou, se você escreve o haja com G, vai ficar aga, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pergunta isso. Vocês acreditam? Pois é. E aí, né, o verbo sem o H, como eu disse, é o verbo agir, certo? E o haja com H é do verbo haver, certo? Ah lá, é simples distinguir haja do verbo agir. É só para ver se dá para trocar por existir. Lembra o que eu falei para vocês? Cara, quando você entende a substituição do verbo haver por existir ou ocorrer, você resolve muita coisa na sua escrita, certo? Olha lá, mesmo que haja, né? Olha lá, ou exista algum risco, vale a pena investir nesse setor. Por que é o haja com H? Simples, eu troquei por existir, ele manteve o sentido. Acabou. Para que a empresa se recupere da crise, é preciso que a administração, né, faça uma ação, né? Ou seja, ela haja, né, de agir, beleza? Por isso que é com J. Facinho, né? Mas quando erra, dá uma confusão, beleza? Agora, olha esse aqui. Putz, grila, esse aqui é zica, hein? É o vem e o vem, certo? Primeiro, ele vem, ele, ou melhor, eles vêm. Primeiro que vem com E apenas é do verbo vir, né? Ele vem, ele vai chegar aqui. Agora, o vem é do verbo ver, certo? Olha só. E um outro detalhe, principalmente você. Eu sei que você que está aí, muitos de vocês, não digo todos, são dos anos 80, né? Ah, tô ligado na sua. Tô ligado que você assistiu Xuxa. Tô ligado que você assistiu He-Man, né? Tô ligado que você tomou Kisuko. Tô ligado que de domingo era 1 litro de refrigerante só, né? E dava para todo mundo. Tô ligado todos aqueles chavões que a gente fala das antigas, certo? Então, já que você é das antigas, por que eu tô falando isso? Porque nós, que é dos anos 80, nós escrevíamos o vem com acento circunflexo aqui nesse E, não é verdade? Quer ver outra palavrinha? Voo. Eu tô ligado que você escreve com acento. Enjoo. Eu também sei que você escreve com acento. Só que tem um problema do Krube aí. Qual que é esse problema do Krube? Na nova ortografia, né, recente, essa palavra aqui, você está vendo que ela tem duas vogais, certo? E o encontro de duas vogais chama-se hiato. E aí é que está a encrenca. Os hiatos, meus queridos, eles perderam o acento. Como assim? Enjoo. Duas vogais, certo? 2 Os. Não tem acento. Vem, tá vendo aqui? Duas vogais, os 2 Es?
Não tem acento. Vamos mais um? Pensa. Vamos mais um? Eu sei que você pensou. Ó, porque além de professor, eu sou bruxo nas horas vagas. E eu sei que você pensou a palavra leem. Exatamente, ela também não tem acento, porque ela é um hiato. Então, palavras que são hiato, vou, enjoo, leem, vem, elas não levam acento, certo? Lembrando, o vem do verbo ver, o vem do verbo vir. Um outro detalhe imprescindível. Vem aqui comigo. Ele vem, eles vêm. Ah, não seria eles vêm? Pois é, é aí que o povo confunde. Muita gente coloca a concordância disso, né? Ele vem, eles. Ah, é só colocar dois eus aqui que está resolvido. Claro que não, meu querido. Você está trocando o verbo. Só que quando a marca de que o sujeito está no plural é o acentinho circunflexo. Olha o meu mouse dançando aqui, você tá vendo? Quando você põe ele vem, sem acento circunflexo. Eles vêm, aí você mete o circunflexo. Isso vale para o verbo ter. Ele tem, eles têm. Com o circunflexo também, indicando plural. Se você, porventura, coloca eles vêm, né? Veja, por exemplo, ó, os estudantes, né? Eles têm condições. Olha só, os estudantes, eles têm condições. Você está lá na, na redação. E você escreve, esquece o acento, indicando o plural. É a mesma coisa que você escrever eles correu, eles viu, nós chegou, e por aí vai. É um erro de concordância daqueles. Então, fica a dica aí, meu querido e minha querida. Vamos ao próximo? Olha isso aqui, hein? Acerca de e cerca de. Você vê que a diferença de ambos aqui é um azinho, né? Acerca de é o mesmo que sobre. Aliás, pessoal, é uma expressão muito sofisticada. Em vez de você usar a palavra sobre, né? Isso é um assunto sobre o qual, né? Esse é um assunto acerca de tal tema, né? Quando vamos tratar sobre a evasão escolar, olha só. Quando vamos tratar sobre a evasão escolar, como é que ficaria mais chique? Quando vamos tratar acerca de evasão escolar, caraca, ficou sofisticado, hein? Malandro, eu gostei, hein? Ficou elegante a parada. Olha só, acerca de é o mesmo que sobre ou a respeito de. Cara, todo mundo vai usar o sobre. Todo mundo vai usar a respeito dele, mas você não. Você teve aula aqui comigo, certo? Sua redação vai ser padrão FIFA. Por isso que você vai usar acerca de, não só na redação, nos seus relatórios, né, nas suas colocações na reunião, né? Olha, acerca deste assunto, você já coloca um. Se fizer assim ainda na reunião, você vai ser aplaudido de pé, certo? Com lágrimas nos olhos, né? Olha, acerca desta questão, caraca, fica sofisticado, hein? Olha, preciso falar com você acerca de um problema pessoal. Nossa, olha, se minha chefe vem falar assim, preciso falar acerca de um problema pessoal, malandro, eu nem vou conversar com ela. Eu já vou para casa antes e pego um atestado de uma semana, certo? Olha isso aqui. Estima-se que a população mundial tenha chegado hoje a cerca, né? Olha aqui que é o cerca, né? Que vem do latim circa, podendo significar perto de ou mais ou menos. Olha só, cerca de 500 pessoas. Você pode usar, aliás, é outra dica, né? Outro dia eu estava comentando com alguém, né? Esse alguém que está me vendo vai lembrar dessa situação. Eu falei assim, né? Numa questão argumentativa da redação. Vamos supor que lá na hora você se veja diante de um argumento que necessite de um número, mas você não lembra do número. Caraca, você vai perder o argumento, né? Então, por exemplo, quantos presos morreram no massacre do Carandiru? Não vale pesquisar no Google, hein? Eu tô de olho em você. Vai me apitar aqui se você está pesquisando, né? Você não sabe quantos foram, mas o que você sabe? Que foram muitos, né? Então, assim, você poderia colocar cerca de, né? De cerca de uma boa quantidade, cerca de uma centena. Quantos foram, afinal? Pesquisa aí no Google. Agora você pode pesquisar. Eu sei, né? Só te dou a dica, é uma centena toda igualzinha, assim, certo? E você não vai perder o argumento, certo? Então você pode pôr que né, aproximadamente, olha como o advérbio te ajuda, né? Aproximadamente, né? Muitos presos, aproximadamente uma boa quantidade. Você viu como você não falou o número? Você escorregou, mas você não perdeu o argumento e nem tampouco falou besteira?
Fica a dica, hashtag. Beleza? Olha o dê certo e o dê certo. Caraca, como usa essa expressão, né? A dica aqui é tentar substituir a expressão pela palavra certamente. Aliás, anote no seu caderninho. Se liga. Você, sob hipótese alguma, use a expressão com certeza. Sabe por quê? Cara, com certeza, na vida é só um fato, que é aquele dia que você vai, né, embarcar dessa para melhor, certo? A única certeza da vida é essa. Todo o resto é provável. Né? Meu, não é nem certeza que amanhã o Neymar acorde rico. Vai que hoje à noite dá uma zica, né? O cara quebra, o cara vem à falência, ou fez um investimento mal, sei lá. É possível, por mais difícil que isso possa ser imaginável, mas né? Pode acontecer. Agora, todo o resto, você usa a expressão certamente. Não use com certeza. Aliás, em uma dissertação, evite expressões muito categóricas do tipo sempre, não use sempre, não use nunca, não use todos. Vou dar um exemplo assim que eu sempre falo em aula, né? Todo mundo, todo mundo é contra a pedofilia, por exemplo. Ó, você vê, uma coisa absurda. Muita gente poderia ir ao raciocínio raso de dizer que todo mundo é contra. É óbvio que não é todo mundo. Né? O pedófilo não é contra. Tá dando para entender? Então não use todos, né? Nunca e por aí vai, né? Você pode usar a maioria, né? Na maior parte das vezes, na menor parte das vezes, né? Dificilmente, certamente, improvável. Tá vendo como você tá dando margem para pequenas proporções que sempre existem? Vamos ser sinceros? Né? Já diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, meu querido. Beleza? Então, o dê certo, né? Tá aqui. A dica aqui é tentar substituir pela palavra certamente. Se funcionar, né, trocar o de certo por certamente, você usa o dê certo todo junto. Se não, é dê certo separado. Olha aqui a expressão. De certo modo, né? Ou seja, de algum modo, de alguma maneira, seu conselho me ajudou, mais do que eu esperava. E depois de estudar tanto, você certamente, viu como é automático? Em vez de usar certamente, dá aquele luxo, dá aquele glamour na sua redação e mete um deserto lá, tudo junto, beleza? Para ficar sofisticado. Olha esse aqui eu tô ligado que você confunde às vezes, que é o senão junto e senão separado. Escreva senão junto, né, quando significar do contrário. Assim na frase, ó, fale alto. Do contrário, ninguém vai ouvir. Do contrário, senão junto, né? Pois tem o sentido de fale alto, do contrário, ninguém vai ouvir. Devemos escrever se não separado quando pudermos substituir por caso. Sabe por quê? Por uma razão muito óbvia. Preste atenção, o se aqui, nesse caso, ele é uma condicional, ele é uma conjunção condicional. Ou seja, caso você faça, né? Então, caso, se houver, tá vendo como o se já vem automaticamente indicando condição, né? Ou seja, o caso também é uma palavra que indica condição, né? Caso você estude, você irá bem na prova, né? Do contrário, você vai rodar, beleza? Vamos passar para o próximo? Esse aqui, hein? Ah, eu tô ligado na sua, hein? Eu já vi você errando isso aí. Veja só, o afim junto e o afim separado. Meu, isso aqui não tem o menor segredo. Peguemos primeiro o afim separado. Afim separado é sempre de finalidade. Por exemplo, eu estou afim de viajar. Eu estou afim de tomar uma Estela. Só que estou tomando água, hein? Ó, eu estou afim de, sei lá, de pegar uma bonada amanhã. Já pensou? Coisa boa, hein? Esse afim, né, de finalidade, de desejo, sempre é separado. O afim junto indica semelhança, né? Por exemplo, as duas empresas se uniram para atingir interesses afins, ou seja, interesses comuns. Beleza? Agora, toda vez que for sentido de finalidade, de desejo, é sempre separado, sem exceção, certo? Ah lá, você está afim de sair hoje à noite? Precisamos passar no banco a fim
de fazer um depósito, certo? Eu sei que ninguém fala assim, olha, eu vou à balada a fim de... Né? Ninguém fala dessa maneira. Porém, quando você se expressa por escrito, linguagem escrita é uma coisa, linguagem oral é outra. Beleza, meu querido e minha querida? Vamos para o próximo aqui. Esse aqui é um clássico, né? Que eu vejo do povo falando isso aqui errado. Perda ou perca, né? Vamos começar do começo, cara. A perda, certo? Perda é um substantivo, cara. Certo? Ou seja, eu tive uma perda, né? Ou seja, eu tive é, uma, uma subtração em minha vida, né? Alguma coisa se perdeu, alguma coisa ficou a menos, certo? É um substantivo, só isso. Agora, perca é um verbo. Olha como uma coisa nada a ver, né? Aí o que, que eu vejo muita gente falando? Ah, isso aqui foi uma perca irreparável. Cara, é um erro absurdo, obsceno, para não dizer outra coisa, certo? Porque quando você, eu não, por exemplo, eu não quero que você perca é, sua carteira, certo? Ou seja, eu não quero que você cometa a ação de perder a carteira, certo? Para que você não sofra uma perda grande, né, nos seus cartões e coisa e tal. Viu como é uma coisa diferente? Sempre assim, perda é um substantivo, indica, né, algo, né? E a perca é a ação de perder, é um verbo. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com H ou sem H, ou separado. Vamos lembrar desse aí? Não vou falar nada, hein? Você teve aula disso hoje. E não adianta voltar o vídeo, hein? Tô ligado na sua. Vamos passar aqui. Discriminar e discriminar. Essa aqui o bicho pega, viu? Veja só, discriminação com I. Né? Vamos supor que o tema da redação seja algo relacionado a racismo, né? Ou a essa questão dentro das escolas, né? Combate à discriminação ou à discriminação. Certamente isso vai vir escrito no texto motivador, mas suponhamos que seja algo que você não tem a ver propriamente com o tema, mas você vai relacionar e você não lembra como escreve. Aí vai zicar teu meio de campo, hein? Olha só, discriminação com I é separar as coisas, certo? Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar esse troço aqui, ó. Discriminei. Então, eu vou fazendo uma lista, a discriminação dos itens. Quem aqui já pegou uma nota fiscal sabe como bem escrito, né? Discriminação, aí tá lá, não sei o quê, não sei o quê. É separar as coisas e, por vezes, tratar as pessoas ou questões de forma desigual, né? Já discriminar é tirar o crime de algo, né? Por exemplo, a discriminação das drogas, né? A maconha tem que ser discriminada ou discriminada? Ela tem que ser discriminada, ou seja, ela deixar de ser um crime, uma contravenção, né, o uso dessa droga. E o discriminar é separar. Sempre lembre, se é com I, é de... Lembra da nota fiscal. A nota fiscal, ela separa os itens. Se ela está separando, ela está discriminando. Ah, mas o que você tem a ver nota fiscal com racismo? Porra, meu querido, tem tudo a ver. Por quê? Quando você discrimina alguém, você está separando esse alguém. Você está o tratando de maneira diferente dos demais. Né? Ou seja, você está discriminando. Né? Na nota fiscal, o que você está fazendo? Você está separando item por item para relacioná-los. Na discriminação racial, ou sexual, ou social, que o seja, você não está separando também? Por isso que é com I. Certo? No lugar de, ao invés de, em vez de. Isso aqui tem. Né? Isso aqui não são gêmeos, são os trigêmeos, certo? A ovelha negra é o ao invés de, que só serve para contrastar ideias, do tipo alto e baixo, né? Ele prefere moças altas ao invés de baixa, né? Ele prefere, ao invés de preferir o frio, ele prefere o quente. Os outros dois eles contrastam com coisas diferentes, mas que não se excluem mutuamente. Como assim não se excluem? Por exemplo, se uma pessoa prefere frio, automaticamente ela exclui o quente. Agora, né? Por exemplo, decidimos fazer uma mousse para a sobremesa no lugar do bolo. A mousse e bolo não são necessariamente opostos. Não vamos viajar mais para o Japão. Em vez disso, vamos para a Nova Zelândia. Você não está excluindo o Japão, por aí vai. Certo? É bem simplesinho, certo? Você usa o em vez de, no lugar de, né, quando não se excluir. Né? Se for assim, questão de opções. Agora, se uma coisa exclui a outra, aí é ao invés de. Beleza? Agora, esse aqui, ai, ai, ai,
e vou contar um segredo para vocês. Eu estava outro dia numa reunião dessas aí, e alguém soltou um desse aqui, mas assim, com toda a propriedade. Não, veja bem, porque é o encontro, isso vai de encontro a... E a pessoa, vou contar para vocês, ela disse exatamente o contrário do que ela quis dizer. Sabe o que é o pior? Eu ouvi, eu estava do lado. E óbvio, né? Como manda a boa educação lá da minha terra, né? Você só escuta e bola para frente, vida que segue, né? Você corrigir alguém que não seja da sua intimidade é muito grosseiro, certo? Mas eu presenciei isso aí, certo? E aí, veja bem, de encontro A ou ao encontro D, certo? Parece mesmo bobagem, mas trocar o A por D faz toda a diferença. Eu pus até uma exclamação aqui. Porque qual que é o macete, meu querido? De encontro, quando começa com D, é sempre uma coisa ruim. Representa o quê? Ó? Um choque. Por exemplo, o ônibus foi de encontro ou foi ao encontro do carro? O carro foi ao encontro ou de encontro a um poste? Nem discuto isso aqui. Meu, um acidente, uma batida, é algo positivo ou negativo? Certo? Se é negativo, de maneira evidente, por sinal, é claro que é de encontro. Quer ver outra coisa? Quando há choque de ideias, diferenças de ideia. Ou seja, minhas ideias vão de encontro às suas, ou seja, elas não concordam. Agora, quando eu concordo com você, meu, você falou um bagulho na reunião que eu concordei em gênero no grau. Pô, nossas ideias vão ao encontro disso. Então, quando eu vou ao encontro, é positivo. Um exemplo. Cara, eu vou encontrar a minha namorada. Eu vou ao encontro ou vou de encontro a ela? Aí tem gente falando, ah, minha namorada é mó chata, minha namorada, eu vou de encontro. Não, não é isso, né, meu querido? Se fosse tão ruim assim, você não estava namorando, você não estava com a pessoa, né? Então você vai ao encontro de sua namorada, ao encontro de seus amigos, né? Ao encontro da felicidade, por aí vai. Se o que você for dizer tem uma conotação ruim, negativa, ou que representa um choque, seja um choque de ideias ou literalmente um choque, né? Uma batida, aí sempre dê encontro. Tô ligado que muita gente aqui falou: caraca, nunca parei para pensar nisso. Pois é. E falo para você, quando isso aqui erra, é vergonhoso. Certo? Comprimento e cumprimento, isso aqui é uma coisa óbvia, né? Comprimento refere-se à medida, literalmente, você pegar uma trena, né? Uma régua, por aí vai. E cumprimento de cumprimentar, né? Ou de cumprir, né? Ele está estritamente no cumprimento de seu dever, né? Vou aqui cumprimentar as pessoas e por aí vai. E cumprimento de medida. Esse aqui causa confusão eminente e iminente. Já vou te dar uma diquinha. Iminente é algo que está para acontecer, ou seja, está na iminência. Né? Meu, eu estou na iminência de ser demitido, eu estou na iminência de comprar um carro, eu estou na iminência de viajar, certo? Eminente é algo muito importante, muito imponente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Guimarães Rosa foi um autor e homem eminente, ou seja, importante. Tá, mas como é que eu lembro disso? Me dá uma dica. Muito simples. Vocês sabem que lá no Oriente Médio tem alguns países que chamam Emirados. Sacaram? Emirados Árabes Unidos, né? E por aí vai. E por que que chama Emirado? Porque é um país que tem como chefe não um rei, não um sheik, mas sim um emir. E o emir, pô, o cara mano, é o cara lá do bagulho, né? Ele é o cara mais importante. Emir, com E, eminente. Lembra do Emir, lembra do Emirados Árabes. Entendeu? Ah, como é que eu vou lembrar disso? Sabe como é que você vai lembrar? Você vai estudar geografia, cacete. Certo? Mas você vai lembrar de Emir, Emirados, eminente. Beleza? E iminente é algo que está para acontecer. Se você troca uma letrinha aqui, depois eu vou contar até uma historinha minha, que é essa palavrinha aqui, ó. Estava eu um belo dia lá, né, para 2004, eu fazendo faculdade de letras, lá na minha Unisantos, lá no campus Euclides da Cunha, né? Não sei quem já estudou lá. Estava eu lá, certo? E estava fazendo uma redação e eu quis dizer que tal coisa era algo óbvio, algo evidente, algo explícito. O que eu coloquei na redação? Que aquilo era latente.
Cara, olha que palavra maldita. Latente, né? Tem uma diferença para patente de uma letra. E você não acredita, são palavras antônimas. O que é latente? Latente é o que está escondido, é o que está oculto, que está ali tímido, sabe? Isso é latente. Patente é o contrário, é o que está esperando. Mas patente não é registrar uma invenção, né? Não sei o quê. Também. Vamos lembrar que as palavras, várias delas, elas têm vários sentidos, ou seja, elas são polissêmicas. Né? Você pega, por exemplo, a palavra corrente. Meu, tem corrente de pescoço, corrente de portão, corrente de ar, corrente filosófica, corrente marítima. Patente também tem esse sentido duplo. Só que também você pode usar para evidenciar aquilo que é explícito. Por exemplo, né, a, a, a evasão escolar ocorre por conta de uma patente desigualdade social no Brasil. Caraca, ficou chique demais, hein? Né? E certas medidas tornam-se latentes no processo, né? Porque elas não aparecem. Meu Deus do céu, que texto sofisticado, hein? Gostei muito de ver. Beleza? Né? Aqui o uso do porquê, certo? Vamos lembrar aí, muita gente não lembra. Porque você. Meu, primeiro, começar no começo. Esquece o acento. Por que separado é pergunta, sempre. Esquece o acento é depois. Se o porquê é separado é pergunta. Por que junto é resposta. Beleza? Então começa daqui, esses dois aqui. Agora, se o porquê, o barato aqui do acento, significa da seguinte maneira. Por que separado? Né? Cadê aqui? Eu não sei por que meu chefe faltou ao trabalho hoje. Imagino que esteja doente. Você pode ver que o porquê ele está no início da oração, não no seu final ou nem da metade para frente. Precisarei sair mais cedo porque tem uma consulta médica. Aqui você pode ver que é uma resposta simples. Toda resposta é porque junto, sem acento. Todas. Por que você não avisou que precisaria de ajuda? Tá vendo que aqui você tem o porquê separado, sem acento, porque está no início da oração. Agora, quando ele está no final, ó, você chegou atrasado hoje, eu quero saber por quê, certo? Meu computador não está funcionando por quê? Olha, você está vendo que o porquê está no final. Tá, mas e o porquê juntos com acento? É quando você troca por o motivo, a razão. Olha, gostaria de saber a razão dessa algazarra. Gostaria de saber o motivo dessa algazarra. Você vendo que é só você trocar por o motivo, a razão? Se der certo, você põe o porquê tudo junto, com acento. Beleza? Isso é fácil, pessoal. Isso aqui é bem fácil. Próxima aula vai ser de concordância e regência. E ainda teremos mais uma de acentuação. Certo, meu querido e minha querida? Vamos nos prepararmos firmes e fortes aí para o nosso concurso que está chegando, beleza? Deixa eu stop chatear aqui e mandar uma vida longa e próspera a todos vocês. Fui! Uau!